Oi, pessoal. Ai, acho que eu entrei antes, né? Oi, meus amigos queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa live da semana, toda quarta-feira. A gente faz a nossa live aqui pelo Instagram. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Meire Mia. Você que está assistindo aí pelo YouTube, porque essa live, ela fica salva no YouTube, tá bem? Então, oi, meus amigos, sejam bem-vindos, Ana Paula, Miguel, Isabel, sejam bem-vindos, Maria Fátima, Andréa, ótimo, brigadíssima aí, pessoal que está sempre aqui com a gente, Letícia chegando pela primeira vez, ótimo, olha aí, pessoal que vai chegando, nosso tema de hoje é como enfrentar o sofrimento. Então, como é que funciona aqui a nossa live? A nossa live ela é feita toda quarta-feira pelo Instagram, então quem não está seguindo, por favor, siga-nos aqui no nosso perfil. A gente faz uma votação com relação aos temas, então é uma coisa bem democrática, você pode sugerir temas durante a semana e a gente faz uma eleição aí, são 2 temas, a gente coloca na enquete, tanto aqui no Instagram quanto no Telegram. No Telegram, o meu canal é Meire Mia, então entra lá que todo dia tem coisa nova no nosso canal e a gente interage mais pertinho ali, tá bom? Oi, meus queridos amigos, Walter chegando, a Bruna, brigadíssima. Gente, hoje a live tá muito bacana, eu preparei um conteúdo bastante interessante e a gente vai ter que, assim, oi, Matheus, querido, e a gente vai ter que usar todo o nosso neurônio aqui, ó. Todos os nossos neurônios hoje, hein? Porque nós vamos ter que transcender um pouquinho aqui com relação ao conceito de dor e sofrimento, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, tá? Como é que funciona essa questão do sofrimento, para que a gente possa passar por ele, porque todo mundo vai passar em algum momento da vida, tá? De uma forma mais positiva, ok? Então vamos lá. Vamos começar então, pessoal? Olha só, por que as pessoas sofrem tanto? E por que existem tantas pessoas ruins no mundo? Por que existem tanto sofrimento? Por que Deus permite isso? Essas são as questões que a gente traz, né? Por que existe tanto mal no mundo? Como é possível tantas pessoas ruins e tudo mais? Então, essas são as questões aí que trazem a gente para uma live como essa. A gente quer compreender por que, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas inocentes, por que tem gente morrendo, por que tem tanta gente, sei lá, sem falta de ar e sofrendo, e pessoas que são boas, e pessoas que nunca fizeram mal a ninguém, onde está a justiça nisso, de que forma a gente pode compreender isso melhor, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é entender que dor é uma coisa e sofrimento é outra. A dor, gente, o que é? A dor é uma coisa pontual, a dor é uma coisa física, tá? Ela pode ser tanto aqui no corpo quanto pode ser psicológica. A área da dor é a mesma. Então, por exemplo, uma pessoa que passa por um luto, uma pessoa que perdeu uma pessoa da família ou alguém querida, ela vai sentir dor como se fosse uma dor física, porque a área cerebral é a mesma, ok? Dói. Tá? Agora, sofrimento, gente, é diferente de dor, porque você pode sentir uma dor, mas não sofrer por ela, tá? Você pode sentir uma dorzinha aqui no dedo, uma dorzinha ali na coluna, mas você suporta aquela dor, né? Mesmo que ela seja uma dor muito grande, porque o sofrimento, ele é o sentimento, então a dor ela está ligada à sensação, e o sentimento ele é o sofrimento. Então, muitas vezes, o sofrimento é apego à dor, ok? Então, são coisas diferentes. Tudo bem até aqui, essa questão do conceito? Dor, então, ele pode ser um trauma físico ou um trauma psicológico. O sofrimento é o apego à dor, beleza? Então, a dor é mecânica e o sofrimento é o sentimento relacionado à dor, tá bem? A gente pode ter dor e não sofrer. Então, tem um cara que fez muitos estudos aí sobre a humanização dos médicos, a humanização da medicina. Ele chama Eric Cassel, sei lá como que fala. Mas ele diz assim, ó, corpos não sofrem, pessoas sofrem. E é verdade.
O corpo ele vai sentir a dor, mas o sofrimento é assim, ó, vamos supor, alguém pisou no seu dedão, você vai sentir dor. Mas o que é o sofrimento? É o dia inteiro você passar falando assim, ai, pisaram no meu dedão, você viu? Você viu? Pisaram no meu dedão. Olha, você viu que pisaram no meu dedão? Você viu que pisaram no meu dedão? Ai, meu Deus, meu dedão tá doendo. É o tempo todo você ficar falando do dedão, que pisaram no seu dedão. Então, é como se fosse uma valorização da dor, ok? Então, sofrimento é isso, tá bem? Agora, vamos entender a origem do sofrimento. Por que tantas pessoas estão sofrendo tanto? A ansiedade... da dor física? Não, o Alexandre está perguntando assim, se a ansiedade pode ser da dor física. Não, a ansiedade ela vem de pensamentos catastróficos, ela vem do medo, ela vem da emoção do medo. A dor é física, tá? Por exemplo, a ansiedade pode vir de um trauma físico que você começa a pensar assim do tipo, nossa, vai entrar uma bactéria por esse machucado, e aí esse pensamento catastrófico faz com que teu coração bata forte, aí sim, tá? Mas não está relacionado, ok? Então vamos lá, vamos entender por que as pessoas sofrem tanto, por que a gente está vendo tantas pessoas. Hoje eu vi que a quantidade de pessoas que pediram licença do trabalho aumentou demais por conta de problemas de doenças mentais. Então, por que isso está acontecendo e por que as pessoas estão sofrendo tanto, ok? Vamos lá. A origem do sofrimento. Primeira base, ela vai ter algumas bases, tá? Então, assim, a primeira base é uma visão dicotômica da vida. Cara, o que é isso dicotômica? Sabe aquele pensamento dividido, que é bem e mal? Sabe assim? Não tem assim, a pessoa é boa e má. Não, é bem ou mal. Então, assim, aquela é céu e inferno, céu e inferno, paraíso é Deus e o diabo, é branco e preto, se não é, por exemplo, é prazer e dor. Então, quer dizer, tudo aquilo que não é prazer, pronto, tchum, virou dor. Quer dizer, não existe um meio termo com relação a isso, tá? Esse pensamento, ele vem também da religião. Tá? A gente aprendeu muito a dividir, é um pensamento muito primitivo, tá? Se a gente pegar a evolução da psicologia da criança, você vai ver que a criança, por volta de uns 4, 5 anos, ela aprende assim, ó. Até uns 7 anos ela vai falar assim, o farol verde é para andar, farol vermelho é para parar. Ela não vai entender, por exemplo, por que às vezes de noite, quando você vê uma pessoa que pode ser um assaltante, você está voltando de madrugada e não tem ninguém na rua e de repente você passa um farol vermelho. Ela vai dizer assim, não pode passar porque é regra e tal, não pode passar. Aí você vai tentar justificar que é porque você se sentiu ameaçado e naquele momento você fez aquilo. Você burlou uma lei, mas era por uma questão de situação. Não tinha ninguém, a pessoa estava vindo na sua direção e você teve que passar aquele farol vermelho. A criança que é preto no branco ainda, ela não entende muito bem, ela vai dizer assim, não, você está errado porque não pode. É vermelho para e verde anda. Então, assim, é branco ou preto, tá? Não tem meio termo. Quando essa criança cresce um pouquinho mais, se você pegar uma criança, um adolescente de 13 anos, mais ou menos, ele já vai compreender essa situação, que existem regras sim, mas que dependendo da situação, é até válido que naquele contexto você burle, é compreensível que você tenha burlado a lei naquele momento por conta daquele contexto. Então essa criança, esse adolescente, que tem uma maturidade maior de raciocínio, ele compreenda isso. Tá? Uma criança pequena não. Da mesma forma que uma criança evolui, a nossa sociedade também evolui. Então, se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver que as regras eram muito mais rígidas. Então, a gente ia ver um Deus muito mais severo, um Deus mais punitivo, porque era a tribo, gente. Sabe, a capacidade de compreensão daquela época, daqueles povos, era muito primitiva. Então, era aquela coisa assim, mais de, é assim ou é assado. Então, ou você obedece ou você vai para o inferno, entendeu? A nossa sociedade também evoluiu na psicologia. Hoje nós estamos um pouquinho mais evoluídos, mas mesmo assim a gente está no nível dessa criança aí que é branco e preto, entendeu?
ainda, tá? Então, esse pensamento de que, assim, se não é de Deus, é do diabo. Olha o pensamento, se não é de Deus, é do diabo. Então, a gente começa a atrelar a coisa assim, ó. Se não é da saúde, então é da doença. Então, saúde é de Deus e doença é do diabo. Olha, isso é erro de pensamento, tá? Mas muita gente pensa assim. Ah, você está doente porque te falta fé. Olha o pensamento. Isso é errado, esse tipo de pensamento, mas tem muita gente que pensa assim, tá? E isso também é a causa de muitos sofrimentos, esse pensamento dicotômico. Então é assim. A gente começa, então, a julgar o mundo a partir deste pensamento de dualidade. Tá? Então, como é que a gente julga as pessoas como sendo boas ou más? Através do meu umbigo, que é assim, ó. Se a pessoa ela é legal comigo, se ela é simpática comigo, se ela de alguma forma me faz me sentir bem, me dá prazer, então ela é boa. Agora, se por acaso essa mesma pessoa falar alguma coisa que não combina comigo, com as minhas ideias, pronto. Ela já virou má, ela já ficou uma pessoa horrível, onde já se viu, e eu vou lá e deleto ela da minha rede social, eu excluo ela. Então a gente vê esse movimento agora, né, de exclusão da pessoa, como que é? Tem um nome aí que eu esqueci, que eles estão falando agora, que você bloqueia a pessoa. Esqueci o nome, mas é isso, sabe? Você apaga ela, né? Então, é isso. Esse pensamento, então, do tipo, por causa de uma coisinha, você desconsidera a pessoa inteira. É como se a pessoa não valesse mais nada para você. E aí você não consegue nem mais ouvir. Ah, isso aí, cancelamento. Você cancela a pessoa, você rechaça a pessoa, porque ela fez uma coisa que você não gostou, pronto, ela já não presta mais para você. Entendeu? Então a coisa funciona assim. Não existe mais o cinza, por exemplo, que você tem coisas boas e coisas ruins e eu aceito você do jeito que é. Não. O que eu faço? Se a pessoa de alguma forma não concordou comigo numa conversa ou torceu para um time diferente ou porque ela votou num outro presidente ou porque sei lá o quê, essa pessoa automaticamente é cancelada por mim. Eu vou lá e excluo aquela pessoa, apago ela da minha vida. Olha que poder que eu tenho, ó, puf, apaguei a pessoa, tá certo? Então, veja que eu tô trazendo primeiro esse raciocínio pra gente entender a questão do sofrimento depois, tá? Porque essa raiz é fortíssima dentro da gente. Ok? Então a gente começa a analisar a vida e julgar as pessoas e julgar as situações a partir desse tipo de pensamento. Porque se não é bom, então é uma porcaria. Olha, para as crianças pensar desse jeito, tá? Então se me chateou, não presta mais nada. Olha que interessante que o Brasil é o país mais cristão, mais católico do mundo, tá? E é um país também que tem o maior índice de transtorno de ansiedade. E a ansiedade, ela vem do medo, né? Então, o que é muito cultivado culturalmente no nosso país? No nosso país não, por conta da nossa religião, tá? Eu não estou fazendo críticas do tipo não presta, não é isso, tá? Mas eu estou fazendo uma visão, uma leitura por cima e racional. Medo, culpa e sofrimento. Tá certo? Então isso vem muito daquela coisa do Antigo Testamento, em que se pregava muito essa questão do medo, o temor, né, como se eu fosse castigada e se eu não fosse perfeita, eu iria para o inferno, puf, entendeu? Antigamente tinha que ser assim, porque eu já te falei que a coisa era meio de tribo mesmo, né? Então a pessoa tinha que obedecer. Mas isso ficou. E hoje a gente tem uma cultura de sofrimento também, então isso é uma das bases. Então tem gente que confunde sofrimento de Jesus achando que se eu sofrer bastante, eu serei expurgada dos meus pecados. Tem gente que acredita nisso. E sente inclusive um certo prazer em sofrer. Mas isso é um engano.
Isso foi uma falta de entendimento, porque não é assim, a pessoa entendeu errado. Então ela pega um versículo lá, lê errado, interpreta errado e passa a sentir um certo prazer, sentindo culpa, sentindo aquele sofrimento, achando que se eu me punir bastante, eu estou limpando a minha alma, estou expurgando os meus pecados. Por quê? Porque Jesus fez um grande sacrifício, então eu quero imitar. Não pega o legal de Jesus. O que é o legal de Jesus? Foram as obras que ele fez. Quais foram as obras de Jesus? A caridade. Ele não montou nenhum templo. Ele não colocou nenhum tijolo. Mas o que ele foi fazer? Ele foi lá com os pobres, ele foi lá fazer a caridade, doar o tempo dele, doar a palavra dele, entendeu? Foi isso que ele foi fazer. Só que a pessoa exclui tudo isso, ela pega o sofrimento, a cruz, e fica lá se martirizando com o chicotinho o tempo todo, entendeu? Então a gente começa a ter uma afinidade com o sofrimento já por conta desse tipo de pensamento que já vem errado. Tudo bem até aqui? Tá? Então, aí, veja, a pessoa, ela também interpreta errado a Bíblia, então ela pensa assim, poxa, eu já nasci pecador, quer dizer, nem nasci, já me ferrei, né? Já vou para o inferno mesmo porque já nasci pecador, entendeu? Então, como o inferno é uma coisa muito ruim, eu começo a ter muito medo desse inferno. Então, olha só o triângulo, né? Medo, culpa, porque eu nem fiz nada, já sou culpado. É medo, culpa e sofrimento. Então, você fica nessa triangulação de medo, culpa e sofrimento. Você não transcende isso, tá? Não existe uma compreensão maior. E tudo, então, passa a ser julgado a partir desse tipo de pensamento. Então, vamos avançar um pouquinho mais no nosso raciocínio, gente? A gente começa, então, a julgar tudo como o meu ego enxerga. Eu começo a pensar assim, tempestade é ruim. Sabe por quê? Porque ela causa desmoronamento, porque dá enchente na minha casa, então chuva é ruim. Gente, a chuva, a tempestade, elas são fenômenos da natureza. Só que, como ela me faz mal de alguma forma, eu começo a julgar isso como sendo algo ruim para mim, porque de alguma forma me faz mal. Então, olha só, o nosso julgamento, o que eu quero que vocês entendam é que bem e mal não é conceito de Deus, é um conceito humano, porque Deus transcende, a divindade, ela transcende o conceito de bom e de mal. Simplesmente a natureza é. Ela é assim, a gente que julga as coisas como sendo boas ou sendo ruins. Por conta disso, a gente também sofre mais porque nós não compreendemos as situações, tá? Então a gente começa a achar assim que só o demais então faz mal, sabe? Mas na verdade as coisas são o que são, sabe? E as pessoas são assim também. Nós temos faz parte do nosso caráter como seres humanos. Temos o nosso lado instintivo e a gente também tem um lado racional. A gente pode ser caridoso, pode ser amoroso, mas também nós podemos ser o pior animal. A gente pode, porque aqui dentro da gente, ela tem isso, é da natureza humana, tá bem? Então vamos lá. Tudo, então, que me causa medo e tal é considerado como ruim. Agora, vamos entender a filosofia de Deus? Como é que a gente desenvolve justiça? Alguém aqui já sofreu injustiça? Alguém aqui já foi traído? Alguém aqui já foi honesto e sofreu alguma injustiça? Tenho certeza que sim. Como é que a gente aprende a ser justo? Depois que a gente sofre uma injustiça. E porque eu não quero mais que outras pessoas passem por isso, eu passo a pregar a justiça, porque eu sei na pele o que é passar por isso. Então veja que o mal ensina o bem. Como é que eu aprendo honestidade? Quando eu vejo que é muito feio ser desonesto, que é muito feio você enganar as pessoas. Então, como eu não quero ser essa pessoa que perpetua a coisa ruim, eu tento ser honesta, porque eu já vi o que é o mal que causa a desonestidade. Entendeu? Então, veja, como é que eu aprendo a ter empatia? Quando eu sofro.
quando eu tenho dor, quando eu passo por uma situação ruim. E porque eu passei por isso, eu olho o outro, reconheço no outro a minha dor no outro. E aí eu desenvolvo empatia. Eu falo, cara, eu entendo o que você está passando. Então, por exemplo, se você perder uma pessoa que você gosta da tua vida e você sentiu a dor que é aquilo, quando você vê alguém chorando, né, pela dor do outro lá, que morreu, você fala, cara, eu entendo que você está sentindo. Eu já senti isso, beleza? Então, perceba que na visão divina, esse conceito que a gente julga como sendo bom e ruim, não é bem assim, né? Então, para a gente poder entender um pouco o conceito de sofrimento, eu preciso transcender um pouquinho esse conceito de bem e mal que nós, seres humanos, teimamos em julgar, em ter como critério de julgamento. Então, você percebe que o nosso critério ele é muito falho, porque ele está baseado no nosso ego. Então, os julgamentos que nós fazemos, eles são primitivos no sentido de que eu julgo de acordo com o que me dá prazer. Prazer, eu digo, que é bom para mim, né, dentro do meu julgamento. Mas tudo aquilo que me causa desconforto, eu já acho que é ruim. Por isso que eu faço a política do cancelamento quando uma pessoa faz uma conduta que eu não gostei. Eu não gostei. Né? E eu vou lá e eu cancelo aquela pessoa. Então, a intolerância, ela parte desse princípio, desse tipo de pensamento, tá? Mas vamos entender até onde que isso nos leva e por que isso traz tanto sofrimento, não só para a pessoa, mas para toda uma sociedade, tá? Então, olha aí, a gente já entendeu então agora que na visão divina, o mal, ele traz o bem. É assim que a gente vai desenvolvendo as virtudes, tá legal? Então, a gente viu que com esse pensamento de que a gente traz muito dessa questão religiosa, né, de que eu preciso me culpar e tal, isso é um engano, porque, na verdade, isso é uma má interpretação das escrituras, de que eu preciso sofrer. A pessoa que entende bem a Bíblia, ela não cai nessa armadilha, tá? Mas a pessoa, quando ela não entende direito, ela deturpa isso e ela acha que quanto mais ela sofre, mais expurgo ela está fazendo e mais ela está limpando a alma. Por conta disso, ela começa a achar bacana sofrer. A gente tem hoje uma cultura da vitimização, não sei se vocês já perceberam isso. Tá? A TV ela explora muito isso, essa cultura da vitimização. Sabe aqueles programas de televisão de auditório que é assim, retorno ao lar, aquela pessoa pobre que veio aqui sofreu, então você tem aqueles quadros da transformação em que a pessoa é toda flambenta e aí você, quanto mais vítima, mais valorizada ela é. Olha onde nós vamos chegando. A gente vai percebendo assim que existe uma competição para ver quem é mais ferrado na vida. Então assim, eu passei por mais sofrimento. Aí o outro diz, não, eu sofro mais. Então você chega assim e fala, sabe, eu estou com uma dor de cabeça. O outro fala, não, mas eu tenho enxaqueca, que é maior do que dor de cabeça. Aí a outra fala assim, não, mas eu tenho um tumor no cérebro, sabe? Que é pior do que dorzinha de cabeça, que é pior do que enxaqueca. Então parece que a gente tem uma certa competição em sofrimentos, para ver quem é que sofre mais. É como se a gente não competisse mais para ver quem que é melhor e mais competente. A gente luta hoje para ver quem é que sofre mais. Como se a pessoa que sofresse mais merecesse mais. Porque, afinal de contas, Jesus foi lá e sofreu aquilo todo, não é? Então, olha o engano. A pessoa querendo imitar Jesus acha que tem que sofrer pra caramba para mostrar o quanto é bom. Então a pessoa ela tem essa confusão de achar que sofrer significa ser bom. Então quanto mais ferrado for a tua vida, parece que mais legal. Por isso que a gente está
a gente está trabalhando muito hoje essa coisa aí trabalhando muito, explorando. Por isso que essa cultura da vitimização está sendo tão explorada. Porque isso tá lá, sabe, dentro das pessoas. Porque hoje a gente está tão folgados, na verdade, que é muito mais fácil eu ser vítima do que eu ser competente. Porque ser competente dá trabalho, tem que acordar cedo, sabe, tem que estudar, tem que trabalhar, sabe, tem que se lascar, tem que pegar ônibus, entendeu? É mais fácil ser vítima, é mais fácil eu competir no sofrimento, entendeu? Esse é o nosso problema hoje. Então nós estamos tendo hoje uma valorização do sofrimento. E aí vem esses movimentos políticos que são das minorias. Ah, eu sofro porque eu sou mulher. Ah, eu sofro porque eu sou japonesa. Ah, eu sofro porque eu não sei o quê. Ah, eu sofro porque eu sou baixinha. Ah, eu sofro porque... Então, assim, a gente começa a entrar nessa coisa de justificativa. Ah, pode ligar. De justificativa... Pode ligar para mim. De justificativa de minorias, nessa luta de minorias e tudo mais, porque a gente começa a achar que ser vítima é bacana. E qual que é a vítima absoluta, né? A vítima absoluta é aquela que não tem controle sobre si, que são os assassinos. Você acredita, gente, que os bandidos que mais recebem cartas no presídio são os assassinos? É como se a gente, como se, é assim, o assassino é aquele assim que matou e fala, nossa, não sei por que eu fiz isso, eu perdi o controle. Ou seja, ele é a maior vítima dele mesmo. Ele não conseguiu nem aguentar a raiva dele. Então, como ele é vítima das próprias emoções, esse é a maior vítima. Então, existe sabe... Uma coisa, né, que seduz ali, né? Ele é o mais terrível das vítimas, entendeu? Porque ele é vítima dele mesmo, né? Então, olha aí, antigamente, gente, era vergonhoso a gente dizer que a gente era fraco. Hoje em dia é muito bonito, parece, sabe? A pessoa não tem vergonha de dizer que ela é fraca. Então ela diz assim, eu não tenho força de vontade. Eu sou preguiçosa. Eu não consigo fazer isso, não. Eu não consigo levantar cedo, não. Eu não consigo, sabe? Então, assim, eu não consigo fazer minha dieta. Eu não consigo fazer coisas que é só você que pode fazer. Entendeu? Então, antigamente, a gente tinha uma vergonha de dizer isso. Hoje a gente não tem. Parece que a gente perdeu essa vergonha e parece que nós começamos a valorizar a vitimização, o sofrimento. Então, nós começamos também a exagerar na valorização das emoções. Então, hoje, a gente é assim, ó. Eu sempre falo nas minhas lives a diferença, que você tem as emoções e a gente tem a razão aqui, né? O ser humano, ele deveria trabalhar a razão sobre as emoções. As emoções são coisas de animal. Então, o animal, quando ele está com raiva, ele ataca. Então, ele não pensa, ele é instintivo. O ser humano que não pensa, ele é um animal. É a pessoa que está com raiva, ela vai lá e fala mesmo, que vai lá e soca mesmo. Então, essa pessoa que é totalmente descontrolada, ela é vítima das emoções, ela nada mais é que um animal, que tem cérebro, mas não pensa, tá? Ele tem o neocórtex, mas não pensa, não usa. Tá lá só de enfeite, ok? Então, essas pessoas que não conseguem, né, segurar os impulsos, então, antigamente, né, a gente achava feio isso, mas hoje em dia a gente fala assim, a gente vê a pessoa falando assim, eu transo mesmo, quer dizer, a pessoa não consegue ser fiel, porque ela não segura os impulsos sexuais, e ela acha muito bacana. Ela diz assim, eu transo mesmo, cara, vou segurar. Não, eu vou lá e eu pego mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente começa a perceber que eu como mesmo, eu transo mesmo, eu durmo pra caramba, não consigo segurar os meus instintos. Então, parece que a gente começou a valorizar os nossos instintos em detrimento da nossa razão e da força da vontade. A valorização das virtudes começou a declinar.
Tá? Então a gente, nós estamos perdendo um pouquinho daquele patamar que a gente estava lá subindo, né? A gente começou a ter o quê? Um caráter mais fraco. E começamos a achar que o bacana é o sofrimento, é assim, é você exagerar na emoção. Então tudo eu tenho que sentir. É tudo sentir. Então eu acho que a vida é só sentimento. A ponto de eu chegar lá até para rezar, eu tenho que fazer um super escândalo para mostrar para as pessoas o tamanho da minha fé. Olha só, tudo é exagerado, né? E esse exagero da emoção e das sensações fazem com que a gente não consiga nem pensar, né? Por conta disso, gente, a gente começa a ver as nossas virtudes decaindo, que a área racional vai decaindo e a emoção vai subindo, os instintos vão subindo. Eu pergunto para você, quem são os nossos ídolos hoje? Quem são os mais seguidos, as celebridades mais seguidas hoje? Você vai lá ver Anitta, você vai ver Ludmilla, né? Você vai ver, sei lá, Wesley Safadão, né? São pessoas assim que elas não têm uma conduta moral inspiradora, porque estão sempre metidos em confusão, porque fazem barraco, porque isso, porque aquilo, entende? Eu não. Então, e é muito difícil hoje pessoas que trabalham lá direitinho e tal, serem reconhecidas, né, como uma pessoa que tem lá trocentos seguidores. Então, a gente começa a perceber, então, gente, que essa inversão em que a razão ela declina e a emoção sobe, faz com que a gente comece a perceber que tem alguma coisa errada ali, né? E voltando na questão do sofrimento, a gente começou então a perceber que nós temos hoje uma valorização do sofrimento. Então, olha o engano. A gente acha que pessoa melhor é aquela que sofre mais. Mas isso é uma grande armadilha para quem veste essa carcaça da vitimização, né? De que eu sou a vítima e é bacana, né? No caso, ser a vítima porque é fácil ser vítima, porque eu não preciso me esforçar, eu só preciso ficar lá e dizendo, olha, como a vida é ruim para mim, é boa para você, né? Eu não preciso me esforçar, porque eu já sou a vítima, né? Então, qualquer coisa é justificativa para eu não sair do meu lugar. Então, eu estou aqui também, né, puxando um pouco da nossa orelha nesse sentido, né, de que a gente... Se a gente tira a vítima do lugar dela, a gente acha ruim, entendeu? A pessoa acha ruim, né? Então a gente tem um enaltecimento aí do nosso lado animal e um declínio do nosso lado racional, tá? Então quanto mais fraco de caráter a gente parece, né? Mais discriminado, por exemplo, quanto mais fraca de caráter, eu sou preguiçosa, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo levantar cedo, eu não consigo ler um livro, eu não consigo isso, não consigo aquilo. E quanto mais vítima eu sou, porque eu sou mulher, porque eu sou minoria, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou pobre, eu sou doente, eu sou, sei lá, manca, eu sou, sei lá, minha unha quebra, sei lá, qualquer coisa assim, parece que mais merecedor de Deus eu sou. Lembra que eu falei no começo da live que a gente tem esse engano com relação à espiritualidade, e aí eu já expliquei de onde vem, né, de uma má interpretação aí da Bíblia, achando que quanto mais eu sofro, mais expurgada eu tô, né? Tá? A Marisa está comentando aqui, as vítimas também são manipuladores e manipulam a família? Com certeza, a vítima sempre manipula, porque ela precisa manipular os outros para que os outros a enxerguem como vítima, para que tenham compaixão dela, né? E a vítima, ela é sempre sugadora, né? Ela vai sugar de tudo quanto é jeito, financeiramente,
todo mundo tem alguém vítima, né, em casa, não tem? Aquele que não dá certo, aquele que não trabalha, aquele que, sabe, que vive sugando financeiramente o outro, suga emocionalmente as outras pessoas, né? É sempre assim, né? São pessoas folgadas, mala sem alça. Pois é, por quê? Porque a pessoa, ela não consegue sustentar nem ela mesma. E quando você não faz a sua parte, vai sobrar para alguém. Quer dizer, se você já é um adulto e você não consegue sustentar nem mesmo você, vai sobrar para alguém fazer isso, concorda comigo? Alguém vai ter que pagar a tua conta, alguém vai ter que botar comida na tua mesa, né? Então vai sobrar para alguém, nem que seja para os avós, né? Para os aposentados, tá? Então com certeza sobra para alguém. Tá bem? Então a gente começa a perceber assim, de onde vem esse sofrimento. Primeiro ele vem dessa valorização do sofrimento. Então todo mundo reclama porque a gente começou a colocar o nosso foco em tudo que é ruim, entendeu? Então, assim, eu começo a valorizar a minha dor no cotovelo, a minha dor, sei lá, da minha unha que quebrou, daquela dorzinha de cabeça que eu tenho, porque eu estou competindo para ver quem é que tem uma dor de cabeça mais forte, eu ou minhas amigas, sabe? Então, essa exacerbação, essa valorização do sofrimento é que também traz essa impressão que a gente tem de que o mundo está sofrendo mais. Está sofrendo mais porque a gente vive valorizando esse tipo de coisa. Então, eu vivo com foco não no meu crescimento pessoal, eu vivo com foco em onde é que eu vou me tornar mais vítima. Entendeu? Então, é um engano e a pessoa não percebe isso. Tá? E se você for tirar a vítima do lugar dela, ela vai achar ruim. E olha, é só você olhar os noticiários. Quando você vê alguém que foi vítima, a população, cai matando, ela não quer nem saber do processo, ela não quer saber das provas, ela quer saber da vítima. A vítima passa a ser o herói. A vítima é o herói. Tudo isso que você aborda agora, a gente vê ao vivo no BBB da Globo Lixo. Pois é, eu fiquei sabendo alguma coisa que rolou um problema com dois integrantes, né? Que brigaram, tal. Mas eu acredito que deve rolar alguma coisa também nessa linha, né? De a gente ficar sempre do lado da vítima. Então a vítima é vangloriada. A vítima hoje, gente, antigamente, quem recebia os louros eram os heróis. Quem recebiam os louros eram as pessoas corajosas, era o príncipe que pegava a espada e que lutava contra o dragão e que tinha aquela honra e que, sabe, ele ia e desafiava o dragão que era imenso, né? Era Davi contra Golias. Essas eram as pessoas que eram valorizadas, que eram tidas como herói. Hoje, quem é o herói? É a vítima. Você não precisa fazer birosca nenhuma para você ser valorizada hoje na nossa sociedade. Você não precisa fazer nada extraordinário para você ser uma celebridade e ter trocentos seguidores. O que você tem que fazer é barraco, entendeu? Então veja que nós estamos hoje numa inversão de valores, tá bem? E é importante que a gente tenha esse discernimento hoje para ver o que a mídia faz. Então, você pode olhar agora que eu falei tudo isso, que quando você assistir um programa de televisão, procura perceber como chegamos nessa inversão. Olha, Marisa, eu acho que são anos. Tem aí questões políticas, questões religiosas e questões pessoais. É um tripézinho. É um alimentando o outro, tá bem? Porque senão a gente não consegue chegar nesse contexto que pega o mundo todo desse jeito, tá? Mas é importante que a gente tenha discernimento, porque hoje, qual que é o nosso desafio enquanto humanidade? É a gente se responsabilizar. A gente tem que saber separar o joio do trigo. Não dá mais para a gente consumir informação, consumir notícia sem ter discernimento, sem a gente estudar, sem a gente ler um pouco mais, porque a gente sabe que a própria mídia, ela é manipulada.
Tá certo? Então, acabou essa coisa de eu ler uma notícia no jornal e acreditar 100% naquilo. Então, hoje eu preciso me responsabilizar para eu buscar esta verdade. Então, eu não posso mais simplesmente ser passivo. O chamamento hoje, o nosso desafio hoje, é a gente se colocar nesse lugar, né, desse empoderamento como ser humano, como um cidadão. Tá certo? Não dá mais para ficar nessa vitimização, tá? Quem está perguntando, no BBB tenho que é uma psicóloga, só que ela precisava sim de uma como você, porque para mim psicóloga é amor, carinho. Eu não vi, menino, não vi isso. Então, que mais aqui, ó? E quando alguém está me perguntando aqui, ó, de mãe e filho, na relação mãe e filho, perdi a pergunta. Quando uma parte se mete na relação mãe e filho, com essa questão de sofrimento, a mesma coisa. Gente, essa questão da vitimização pegou, inclusive, nas relações de pais e filhos. Hoje a gente vê pai e mãe com medinho de raiva de filho. E os pais não conseguem dar limite mais, porque nada que chateie a outra pessoa parece que cabe na relação, como se frustração não fizesse parte da nossa vida. E eu vou falar para vocês, a frustração é um aspecto importantíssimo do fortalecimento do caráter da criança. A criança que é muito mimada, a criança que não teve frustração nenhuma na vida, é uma criança fraca. Ela não vai aguentar as porradas da vida, porque a vida é feita de porrada, entendeu? Então não tem como nenhum pai e mãe proteger um filho eternamente dentro de uma redoma, dentro de um apartamento que é uma redoma, protegendo esse filho de todos os males do mundo, porque não é assim que funciona a vida, tá certo? Então olha onde vai chegando esse engano que a gente foi desenvolvendo até hoje. Tá certo? Antigamente, a vida era mais dura com a gente, né? Então, assim, os nossos pais, eles tinham que andar muito para poder estudar, porque não tinha carro, não tinha Uber. Hoje a gente tem uma condução maravilhosa, a gente tem controle remoto, né, para fazer as coisas para a gente tem ar-condicionado, a gente tem uma tecnologia que nos ajuda demais, e isso nos mimou demais. Né? Então, a gente foi vendo, né, que a tecnologia ela trouxe coisas bacanas, mas, ao mesmo tempo, né, ela foi nos deixando muito folgados. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, com relação aos sofrimentos, é que o sofrimento ele existe para todo mundo. O sofrimento, ele ensina a moral, ele ensina a virtude. É como eu falei no começo da live, honestidade, a gente só aprende a ser honesto quando nós fomos vítimas de uma desonestidade, alguém nos enganou. E a gente viu que aquilo era muito ruim para nós e a gente não quer fazer isso para outra pessoa. Então a virtude ela nasce de uma desonestidade, por exemplo, de uma injustiça, por exemplo, de um mal que nos fizeram, de uma violência. Então eu aprendo, por exemplo, a não ser uma pessoa violenta quando eu vejo o mal que uma violência causa em outra pessoa, tá certo? Então eu mudo porque eu vejo o mal ali e não quero que aquele mal fique em mim. Então essa é a minha escolha, tá? Então não tem como a gente viver vida sem sofrimento, porque muitas vezes a dor ensina o amor, tá? Então eu consigo ser misericordioso ou ter compaixão ou fazer algum sacrifício por alguém que está acamado, porque a dor do outro desperta em mim a minha humanidade. Então, essa reciprocidade, ela é necessária. Por isso que não dá para a gente julgar com os nossos olhos o que é bom ou mal. Não dá para a gente julgar as obras de Deus com os nossos olhos. Porque ele transcende a nossa capacidade de julgamento. Ele está acima de nós. A sabedoria divina, muitas vezes a gente só vai compreender depois que a gente passou pelo sofrimento. Agora, a questão é, como é que eu lido com isso, tá? Então, a gente já viu no começo da live que dor é uma coisa e sofrimento é o apego à dor, é a valorização da dor.
Então a dor vai acontecer com todo mundo? Vai com todo mundo, porque somos todos iguais, estamos num corpo físico que sente dor, num cérebro que sente dor, nós temos dor psíquica e dor física, não tem como você fugir disso, mas a gente pode passar por isso sem se apegar à dor, que é o sofrimento, tá? Então, eu estou alertando todo mundo que essa cultura da vitimização está fazendo com que a gente exagere no sofrimento. Então isso é uma grande armadilha, o que faz as pessoas sofrerem mais do que o necessário. Então não precisa ficar se desgastando com sofrimento, é só você não entrar nesse joguinho de quanto mais vítima, melhor. Tá? Então a gente começa a ficar esperto e mais responsável para não entrar nesse emaranhado que o mundo parece que está mergulhando. E quem mergulha é porque é zumbi. Zumbi é aquela pessoa que vive é vivo morto. O povo que fica assistindo BBB não é por nada. Mas assim, o povo que adora assistir BBB, sabe o que ele faz? Ele gasta tempo de vida própria assistindo a vida dos outros. Aí a vida dele vai passando. Ele não viveu a vida dele e nem viveu a vida do outro. Ele só assistiu a vida dos outros passarem. É por isso que morre de medo de morrer. Porque não viveu a vida. E quando se dá conta... Desculpa, viu? Caiu aqui a primeira vez que me cai assim no meio da live. Mas enfim, o que eu quero agora dizer aqui para vocês, que a gente já entendeu um pouquinho esse contexto do sofrimento, e o quanto que a gente mesmo, o quanto que a gente alimenta esse sofrimento. Oi, gente, obrigada. Eu quero agora dizer por que algumas pessoas são mais resilientes ao sofrimento do que outras. Por que algumas pessoas elas suportam mais. Então, um dos segredos da gente suportar mais e ser mais resiliente é justamente ter mais inteligência emocional. O que é a inteligência emocional, gente? É usar a racionalidade sobre a emoção. Então, é você usar a inteligência, é você questionar, que é o que a gente fez hoje aqui durante a live, tá? Então, vamos lá. A gente, então, confunde sensação, né, um exagero emocional em detrimento da razão. Então, para a gente reverter essa situação, passar pelos processos do sofrimento que estão aí para todo mundo vai sofrer as dores e os sofrimentos, ninguém está isento disso, porque ninguém aqui é melhor do que ninguém nessa vida, né? Nós somos todos iguais. Então, o que a gente precisa primeiro também perder é o medo das emoções das pessoas. Então, antes de cair a live, eu estava comentando sobre o medo que os pais têm da raiva dos filhos. Então, esse medo que os pais desenvolveram da raiva das crianças faz com que a gente crie aqueles imperadores dentro de casa, sabe? Travou de novo, gente? Os imperadorzinhos dentro de casa, né? Que são aquelas crianças insuportáveis que a gente que a gente tem que suportar, né? Então a gente começa a ficar com medo da emoção das pessoas. Então, você pode perceber que a gente começa a ter medo do que vai falar na internet, a gente tem medo de ser cancelado, a gente tem medo de despertar raiva nas pessoas, e por conta disso a gente vai limitando a nossa própria vida por medo da reação das outras pessoas. Já perceberam isso? Que a gente começa a ter esse medinho? Então, toda vez que a gente começa a ter muito medo, a gente aumenta a questão do sofrimento, tá? Então, o sofrimento, gente, para a gente suportar, né, ou sair disso, é só pela via racional. É só usando a nossa inteligência para a gente poder questionar até que ponto eu não estou valorizando esse medo e sendo vítima dessa mesma como que é? Dessa valorização da vitimização, tá bem? Ou do outro ou minha mesma, tá? Então, essa coisa, né, da pessoa falar, ai, como você é grossa, porque é o seguinte, se você não é super emocional,
você é racional demais, você é uma pessoa fria, você é calculista, você é manipulador, é assim que nos julgam. Toda vez que você questiona o exagero emocional de alguém, toda vez que você questiona a posição da vítima do outro, você é colocado como uma pessoa fria, racional, egoísta, né? Porque justamente nós estamos sofrendo com essa valorização das emoções aí, tá bom? Então a gente perdeu a noção do que é ser sensatos e a gente valorizou tanto o sofrimento que agora a gente não consegue sair dele. E é só por essa simples razão que o mundo todo está sofrendo, mas justamente porque a gente valorizou demais o sofrimento, é só por causa disso, entendeu? Né? Então, em primeiro lugar, para a gente não cair nessa armadilha, primeiro ponto, não valorizar sofrimento. É não ter dó de você. É você saber e ter vergonha de ter caráter fraco. Sabe, é ter vergonha de dizer, a gente tem que voltar a ter vergonha de dizer que a gente é preguiçoso, a gente tem que ter vergonha de dizer que a gente não consegue levantar da cama de manhã, que a gente não consegue suportar não comer um doce, a gente tem que ter vergonha um pouco disso, sabe, não se culpar, mas hoje parece que a gente tem orgulho. A gente tem orgulho de dizer, sabe, a fraqueza do nosso caráter. A gente tem orgulho de dizer, eu não consigo ser fiel. Parece, né, que assim, fica muito fácil a gente ser a vítima de nós mesmos, sabe assim? Porque eu não consigo controlar, eu não consigo, é mais forte do que eu, a minha gula é mais forte do que eu, a minha luxúria é mais forte do que eu. E a gente não tem mais vergonha de falar isso, né? Então, um pouquinho de vergonha na cara é legal também, né? Para a gente poder enfrentar essa questão do sofrimento, tá bom? Para a gente não ficar nesse ciclo, né, de retroalimentação que não nos leva para cima, ele nos leva para baixo, tá? E assim, nas nossas próprias relações, de vez em quando, a gente tem que dar uma chacoalha aí nos nossos amigos, não é? Também, fica lá toda hora reclamando, sempre valorizando o sofrimento, você fala, isso aqui é um problema seu, cara, se você quer ficar valorizando o sofrimento, cara, fica aí você, né? Eu não tenho dó, tá bem? Porque a vida não tem dó da gente, né? Tá bem? Converse com outras pessoas também. Então, assim, entenda o aprendizado daquele momento de dor e sofrimento. Então, vamos supor que você tenha uma pessoa que está lá, doente, que está passando por um câncer, que está difícil, e você fala assim, cara, essa pessoa, ela foi tão boa a vida inteira, por que ela está sofrendo tanto, né? Então, procure entender qual é o significado daquela dor, o que essa pessoa está podendo aprender com isso. Porque às vezes o fato da gente ficar limitado numa cama é a melhor forma da gente desenvolver, sabe o quê? Humildade, sabe? Eu tenho uma amiga que o pai ficou de cama e o cara era tão chato, né? Que nem estando nessa situação ele aprendeu a ser mais humilde. Sabe o que ele fazia? Ele xingava as enfermeiras que davam comida na boca dele. Ele botava o pé, o cara nem andava direito, mas ele botava o pé para a pessoa tropeçar e cair. Era a pessoa que cuidava dele. Então, assim, a vida, o que a vida fez? Ela trouxe uma situação de total dependência para esse homem. O cara, ele era independente, mas extremamente arrogante. E, de repente, ele precisou ficar sob cuidados de outras pessoas. Então, alguém tinha que botar comida na boca dele, né? Ele tinha que dar banho, aquela coisa, mas ele ainda tinha um tanto de energia. E a energia que ele tinha era para botar o pé para o outro tropeçar, né? Então, você vê, a vida deu uma oportunidade para ele desenvolver humildade, gratidão. E o cara não quis aprender mesmo assim. Então, às vezes, quando você olha as situações, né, que a pessoa tem uma oportunidade de aprender uma virtude ali e ela não aprende. Ou, às vezes, você fala assim, poxa, mas essa pessoa parece que era tão perfeita, né, e está passando por essa situação. E talvez essa pessoa que esteja sofrendo, ela está, inclusive, dando uma lição nas outras pessoas, porque tem gente que passa pelo sofrimento de um jeito tão bacana
que ensina e inspira as outras pessoas. Você fala assim, caramba, que força tem essa pessoa, está quase morrendo, mas ela está melhor do que eu. Ela tem mais, ó, tem gente que tá lá na cama doente e dá força para os familiares que estão à volta. A pessoa, você entendeu isso? Né? Então, tudo é um aprendizado. Né? É uma questão realmente da gente compreender aquilo. Então, se por acaso você está passando por uma situação de sofrimento, conversa com alguém, sabe? O fato de você conversar com alguém sobre a sua situação, mas que não no sentido de se vitimizar, mas no sentido de tentar compreender qual é o ensinamento, talvez a outra pessoa possa te ajudar a entender isso, tá? A última dica é que você leia e aprenda sobre você mesmo, sobre autodesenvolvimento, porque o caminho é sempre de dentro para fora. Então, é importante que a gente saia dessa posição passiva de só receber as informações sem questionar e sermos pessoas mais críticas no sentido de buscar esse conhecimento de uma forma mais ativa, de uma forma mais crítica, responsável, né? E assim a gente vai criando o nosso juízo e também a gente vai aprendendo um pouco mais com a gente mesmo, para que a gente não seja vítima desses programas de televisão, né, que trabalham essa coisa toda da vitimização, né, de quanto mais ferrado na vida, melhor, tá bem? Tá? Então, é isso, gente. Eu quero também dizer para vocês, pessoal, que lá na minha loja virtual, no site que é o www.meiricaminha.com, galera, tem aqui ó, os livros. O Motivação Sem Truques e o Pílulas Mágicas para o Sucesso. E tem também os cursos, tá? Eu tenho um curso para crianças. Eu ensino muito esses valores para as crianças. Os valores, assim... Tem um curso que é como ensinar valores e educar as crianças de 0 a 12 anos, onde eu ensino como a gente pode educar os nossos filhos no sentido de desenvolver essas virtudes neles. E também com relação aos adolescentes, tá? Como é que a gente pode também melhorar o desenvolvimento dos nossos adolescentes no sentido de fortalecer o caráter deles, porque esse é o papel de qualquer educador, tá bem? E ó, pessoal, estamos ali com os nossos cursos online, no nosso canal do Telegram, que é o Meire Caminha Sucesso, e também com as mentorias online, tá legal? Gente, ó, eu quero fazer o convite, próxima quarta-feira, estejam aqui com a gente, voltem sempre nas nossas enquetes e deixem também, viu, nos comentários aí, as suas dicas, porque eu anoto tudo, viu? Tudo que vocês colocam lá no comentário, mesmo no nosso canal, né, Marisa? A Marisa sempre dá as sugestões também, a gente falou sobre pessoas amargas, foi a sugestão sua, não foi, Marisa? Né? E eu acho muito legal o que vocês trazem aqui também, tá bom? A mentoria, manda um e-mail para atendimento@meiricaminha.com, que a gente vai mandar para você um formulário de interesses e depois a gente manda todas as informações necessárias, tá legal? Gente, eu quero assim super agradecer aqui a presença de vocês, a paciência, porque eu caí na conexão, voltei numa conexão que ainda não tá legal, mas eu quis finalizar aqui a nossa live com vocês, tá legal? Olha, um grande beijo para vocês, beijo do coração, fique com Deus, muitíssimo obrigada, viu? Até mais, gente, brigadíssima. Tchau, tchau. Obrigada.